Carta 35. Jerusalém, terceira manhã após a crucificação. Meu querido pai, é agora o amanhecer, e eu acordei cedo, pois devo sair da cidade hoje com meu tio, o Rabino Amós, e toda a família, para ir a Betânia, a fim de escapar dos judeus, os quais, apesar da promessa de Caifás, estão buscando diligentemente a prisão de todos em Jerusalém que eram seguidores do profeta morto. Como falta 1 hora ou 2 para que tudo esteja pronto para nossa saída com segurança, vou ocupar este intervalo para completar minha triste narrativa sobre a crucificação de Jesus, especialmente porque o Rabino Amós, vendo que tenho sido tão cuidadosa até aqui em registrar todas as coisas que lhe dizem respeito, deseja que eu não omita nenhuma particularidade. Isso porque meu relato poderá vir a ser conveniente como referência e talvez, se necessário, ser colocado diante de César, em defesa dos que podem ser enviados a Roma sob acusação de sedição. Sinto que minhas pobres cartas, meu querido pai, somente são valiosas para ti e para aqueles que eu amo. Mas, se elas podem ajudar a explicar qualquer coisa para a justificação dos pobres nazarenos, que são agora tão desprezados e vigilantemente perseguidos, elas estão a serviço até mesmo do próprio poderoso Tibério. Seu único mérito é a precisão de detalhes e veracidade, tanto quanto as circunstâncias me permitiram apurar a verdade. Ao retomar minha escrita em meio à fraca luz do amanhecer, para continuar as particularidades da crucificação ao desditoso filho de Maria, que, viúva e sem filhos, ainda permanece conosco, de luto por seu falecido filho. Meu coração involuntariamente se contrai diante do assunto doloroso e sangra novamente. Mas há um fascínio associado com tudo que lhe diz respeito, mesmo que agora ele esteja morto e provou ser um mortal tão fraco como os outros homens, o que me estimula a escrever sobre ele e faz com que meus pensamentos se voltem somente para ele. Acabei de aludir à sua mãe ferida pela dor. Ai, não há consolo para ela. Sua perda não é como a de outras mães. Seu filho não só foi tirado dela pela morte, mas morreu ignominiosamente em uma cruz romana, executado entre 2 vis malfeitores, como se ele próprio fosse o maior criminoso dos 3. E não só isso, mas executado como um falso profeta, como um enganador de Israel, com 1000 promessas brilhantes da glória futura de Judá através dele nos seus lábios, que agora, como prova de sua morte, eram promessas vãs, e que ele as fez para a fama temporária de atrair todos os homens após si. Ela então chora, não como as outras mães, e se recusa ser consolada. No entanto, seu amor por seu filho, esse amor materno e imortal, que parece ser imortal em sua natureza, não foi enterrado com ele. Ela, com a querida Marta e Maria, acabaram de sair em segredo antes que os judeus se agitem para pagar seus últimos respeitos ao seu falecido corpo, antes de partirmos para um refúgio em Betânia. Elas levaram especiarias, mirra e aloés e ervas doces, com o propósito de embalsamar seu corpo, pois sua mãe espera obter permissão de Pilatos para removê-lo em algum momento para Belém, para ser colocado no túmulo de seus pais. Até que elas retornem dessa triste missão de amor, continuar. Quando o centurião encarregado por Pilatos para conduzir a crucificação de Jesus deu ordens para amarrá-lo também à cruz, que estava no chão, como um altar aguardando sua vítima, os 4 soldados partas, seus brutais crucificadores, o prenderam e começaram a despi-lo, pois seus próprios inimigos haviam colocado novamente nele suas roupas. Quando deixaram o salão de Pilatos, ele usava um manto, tecido sem costura por Maria e Marta,
e que havia sido dado a ele pelas irmãs, como um sinal de gratidão por ressuscitar dos mortos seu irmão Lázaro. Quando os vi remover o seu manto, que era uma prova visível de seu antigo poder sobre a morte, eu não podia acreditar que ele poderia ser morto, mas que ainda iria escapar por algum milagre poderoso de seus inimigos e espalhá-los como poeira ao vento e se proclamar com poder o próprio Filho de Deus. Mas quando eu percebi que ele ficou parado, calmamente, cheio de ternura, deixando-os fazer o que quisessem, perdi todas as esperanças e me afastei chorando. Sua mãe, amparada por João, já não podia mais contemplar seu filho e se retirou para longe chorando emotivamente. Oh, não me deixe ouvir as batidas do martelo em seus pés e mãos. Meu filho, oh, se agora provasses a tua mãe que és um verdadeiro profeta. O que significa todo esse lamento? Bradou o violento Abner. Quem é essa mulher? A mãe de Jesus, eu respondi com indignação. A mãe do blasfemo. Que ela seja amaldiçoada. Ele exclamou num tom selvagem. Tu vês, mulher, como é o fim de criar um impostor que blasfema contra Jeová e o templo. Tuas esperanças e as dele, ó infeliz mulher, pereceram miseravelmente neste dia. Assim morrem todos os falsos cristos e falsos profetas. Vês, se ele fosse o Cristo, ele não estaria ali sendo crucificado como um malfeitor comum. Maria ocultou seu rosto nas mãos e chorou em meu ombro. Eu não conseguia olhar para o lugar onde Jesus estava. Eu temia ouvir o primeiro golpe do martelo nos temíveis pregos, e enquanto ela tapava os ouvidos, eu também teria tapado os meus, mas eram minhas mãos que a apoiavam. Eu podia ouvir os medonhos preparativos, o ruído da grossa corda, enquanto eles o prendiam à cruz, e as vozes baixas e ansiosas dos 4 ocupados partas, e depois o toque dos pregos, e então o silêncio como de uma tumba. De repente, um golpe do martelo rompeu o momento de suspense. Um grito explodiu da alma da mãe, que ecoou por toda a parte entre os túmulos do Gólgota. Eu não podia ver ou ouvir mais nada. João, tendo deixado a arrasada mãe comigo, ele e Lázaro haviam voltado para o lugar onde despiram o profeta, para amarrá-lo ao madeiro. Eles focaram os olhos de seu mestre e Lázaro, que os contemplava calma e carinhosamente. Eles disseram que nunca o haviam visto antes comparecer tão majestoso e grandioso. Ele parecia, como o centurião disse posteriormente, como um Deus entregando-se à morte para a segurança de seu universo. Nada além da loucura feroz dos sacerdotes judeus, continuou João, poderia impedi-los de serem surpreendidos pela majestade de sua presença. E além disso, estabelecia-se em sua fronte uma coragem heróica, com uma certa humildade divina e resignação. Nem as mãos ásperas dos bárbaros soldados, nem a indignidade de ser despido diante dos olhos de milhares, nem a visão de sua cruz, nem os ladrões pregados e contorcendo-se em suas cruzes o afastaram, seja pelo olhar ou pela atitude, daquela dignidade celestial que, mesmo com tudo isso, nunca o deixara. Ele não mostrou resistência alguma, continuou João, que me disse o que se segue. Quando amarrado à cruz, não fez nada além de se entregar passivamente nas mãos de seus executores, como um cordeiro recebendo a sua morte. Pai, ele disse, erguendo seus santos olhos ao céu, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Mas sua alma heróica não pôde evitar as emoções naturais do gênero humano em dor. Os pregos perfurantes, rasgando sua carne tenra, o fizeram tremer e fizeram com que ele ficasse pálido como morto, enquanto um profundo suspiro escapou de seu peito ao ouvir o grito de sua mãe. Ao contrário do ladrão, ele não resistiu. Diferentemente do segundo ladrão,
Ele não ficou indiferente, mas encarou seu destino como um homem que não teme a morte, ainda que não a desafiasse. Grandes gotas de suor surgiram em sua fronte quando pregaram os seus pés à madeira, acrescentou João, que permaneceu perto para ver seu mestre morrer e confortá-lo e fortalecê-lo. E quando os 4 homens o levantaram da terra junto com a cruz e deixaram o pé da cruz cair no buraco de 30 centímetros de profundidade, o choque, trazendo todo o seu peso sobre os pregos em suas mãos, as rasgou e dilacerou, quase deslocando os ombros ao mesmo tempo, enquanto todos os tendões e músculos de seus braços e tórax foram esticados como cordas para suster esse peso incomum sobre eles. O primeiro ladrão desmaiou de dor, com o choque causado pelo assentamento de sua própria cruz. E o segundo, calmo e desafiador como ele havia sido, pronunciou um alto grito de agonia. Mas Jesus não emitiu nenhum gemido, mas a palidez sobrenatural de seu semblante mostrava quão inexprimível era a sua tortura. Ah, meu querido Pai, gostaria de cobrir com um véu sobre essa cena, pois para mim é muito, muito doloroso relembrar. Até o final, João cria que seu mestre não morreria e que ele não poderia sofrer. Mas quando ele viu como aquela dor e angústia se apoderaram fortemente dele e como ele sofria como qualquer outro homem, sem poder evitar aquilo, ele ficou muito pensativo e começou a acreditar que todos os milagres que ele havia visto Jesus realizar deviam ter sido ilusões. Ele não conseguia conciliar a calma e dignidade, a compostura heróica, o ar de inocência com as quais ele chegou à cruz com falsidade. No entanto, a morte dele seguramente selaria como engodo toda a sua carreira anterior. As 3 cruzes, configurando a de Jesus no meio como um lugar de desonra maior, sendo levantadas e fixadas no encaixe da pedra, o centurião ordenou que o povo se dispersasse e que os malfeitores fossem deixados para morrer. Oh, que terrível morte para Jesus! Para quem conhecíamos tão bem e a quem ainda amávamos, embora ele nos tivesse enganado. Ali pensamos, ele pode demorar 2 ou 3 dias, morrendo lentamente, como tem acontecido com alguns, exposto ao sol ardente durante o dia e aos ventos frios à noite. Enquanto isso, acima deles pairam em asas firmes as selvagens aves de rapina, impacientes para o seu banquete. Com sua mãe, todos nós chegamos tão próximos da cruz quando nos foi permitido. Jesus então virou a cabeça para sua mãe e, olhando para baixo com as mais profunda ternura e amor por ela, a encomendou ao cuidado de João, que aos prantos a apoiava. Grande parte do restante do relato que eu tenho de João, que permaneceu até o último momento perto da cruz, enquanto nos retiramos e ficamos longe, com sua mãe aos prantos, Maria de Betânia, Marta, Lázaro e Maria, a mãe de Salomé e outras mulheres, nossos amigos da Galileia, que também tinham esperança em Jesus. Ali nós esperamos, na expectativa de vê-lo fazer algum poderoso milagre da cruz e descer dali ileso, mostrando ao mundo assim seu título de Messias de Deus. O centurião, tendo colocado um guarda perto das cruzes para impedir os amigos dos crucificados de tentar resgatá-lo, ficou a observá-los. Os soldados que tinham pregado Jesus no madeiro começaram agora a dividir entre si, em meio a juramentos barulhentos, as vestes de Jesus, bem como as vestes dos 2 ladrões que seriam, pela lei romana, os honorários do carrasco. Depois de algum tempo, esta divisão estava sendo feita em meio ao apontar de longas facas sírias uns contra os outros, pois eles não chegavam a um consenso sobre o que fazer com o grande manto sem costura que as irmãs de Lázaro tinham tecido para o amigo do seu irmão, que uma vez estivera morto.
Um grupo da guarda romana estava perto, sentado sobre os 4 braços de uma cruz caída, jogando dados. Sugeriu que os partas deviam decidir por sorteio de quem deveria ser o manto. Nisso consentiram, e tomando a caixa de dados com suas mãos ensanguentadas, cada um deles os lançou 3 vezes. O número mais alto caiu para o mais feroz dos 4 rapazes, que tomando o manto embrulhou-o e andava para lá e para cá diante do povo, e disse em voz alta que ele era um grande mágico, e pediu em sua mal-falada língua bárbara a alguns dos judeus se eles gostariam que ele profetizasse e adivinhasse o futuro deles. Nisso começaram a gritar com ele e lhe atirar pedras como um blasfemo. E, não fosse a intervenção do centurião, um tumulto teria se iniciado. O soldado então propôs vender o manto que João alegremente comprou por um alto preço, por meio de joias de várias mulheres que de bom grado tiraram brincos de suas orelhas e pulseiras de seus braços. E eu, dando, querido pai, a esmeralda que compraste para mim no Cairo. Mas eu não pude ver o manto que Jesus havia usado, assim profanado. Contudo, ó sim, ainda o amávamos, mesmo na sua morte. A mãe de Jesus recebeu o manto com profundas emoções de gratidão para com todos nós. Mas agora, meu querido pai, como poderei descrever as cenas e fatos que se seguiram? Depois que Jesus esteve pendurado sobre a cruz por cerca de 1 hora, Emílio veio de Pilatos e trazia a inscrição que é comum colocar acima das cabeças dos malfeitores, mostrando seu nome e o crime pelo qual foram crucificados. Acima da cabeça de Esmerai estava escrito em siríaco: Esmerai, o edomita, um ladrão. Acima de Onri foi escrito também, numa folha de pergaminho, na mesma língua, seu nome e a natureza de seu crime, que foi o de roubo e derramamento de sangue em um tumulto na cidade. Acima da cabeça de Jesus, por meio de uma pequena escada, foi colocada essa inscrição em grego, latim e hebraico: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quando o ímpio Abner leu, dirigiu-se furiosamente ao centurião e a Emílio, que estava triste próximo à cruz. Não escrevas, ó romano, que ele é rei dos judeus, mas que foi ele quem disse que ele era rei dos judeus. Eu coloquei sobre ele o que Pilatos ordenou que fosse escrito, respondeu o centurião. Abner então montou uma mula e apressou-se para a cidade para falar com o procurador e colocou sua queixa diante dele. O que escrevi, escrevi, senhor sacerdote. Ouvimos que foi o que o procurador friamente respondeu. Mas você então crucificou esse homem por ser nosso rei, o que nós negamos, retrucou Abner. Eu tomarei a palavra dele antes da palavra de qualquer judeu no império de César, respondeu Pilatos, com raiva. Ele disse que era um rei, e se alguma vez um rei esteve diante de um tribunal humano, eu tive um verdadeiro rei diante de mim hoje, e assinei o mandado para sua execução. Mas seu sangue está em suas mãos, pois eu fui obrigado a fazer este ato sob pena de perder a minha procuradoria. Pois vocês me colocariam diante de César como um traidor. Saia da minha presença, judeu. Não consenti eu, contra minhas próprias convicções de justiça e humanidade, em satisfazer sua sede de sangue dessa pessoa inocente? O que mais pleiteias? Ele não está pendurado? Se aproximares de mim outra vez sobre este assunto, pelos deuses de Roma, eu vou crucificá-lo, e mais outros 200. Farei um grande sacrifício público às almas divinizadas dos antepassados mortos. Abner saiu dali envergonhado e voltou ao local da crucificação. Os judeus, enquanto isso,
zombavam de Jesus e sacudiam suas cabeças para ele e o lembravam de seus antigos milagres e profecias. Tu que levantaste Lázaro, salva-te da morte, disse um fariseu. Se tu és o Filho de Deus, prove descendo da cruz, exclamou o líder dos saduceus, Eli. Tu que disseste que se um homem guardasse tuas palavras, nunca veria a morte, deixe-nos ver se tu podes evitar a tua própria morte, disse Ido, o chefe dos essênios. Salvou a outros e a si mesmo não pode salvar, zombou Ezequias, um dos principais sacerdotes. Emílio, vendo que era impossível salvar o profeta da crucificação, veio para protegê-lo dos habituais insultos da turba enquanto ele estava morrendo. Ele havia perdido a fé em Jesus como um profeta judeu, mas ainda o amava como um homem e tinha pena dele pelos seus sofrimentos. Ele conversou com ele e pediu fervorosamente, enquanto ele ainda estava pendurado, se ele realmente fosse um Deus, que mostrasse seu poder. Jesus, a princípio, não deu resposta, mas ele logo disse numa voz fraca: Tenho sede. O generoso cavalheiro correu e encheu uma esponja com vinho azedo e sopo, geralmente dado aos malfeitores depois de eles terem sofrido por algum tempo, a fim de atordoá-los e torná-los insensíveis ao seu sofrimento. Enquanto Emílio fixava a esponja embebida num vaso de vinagre em uma cama, dividindo-a na extremidade para segurá-la com firmeza, Esmerai, que durante todo o tempo em que ficou pendurado, pronunciava maldições sobre seus crucificadores e sobre Pilatos, uivou ferozmente a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Se fizeste levantar um homem dos mortos certa vez, tu podes certamente evitar nossa morte. Tu és um desgraçado vil, se tens o poder de um profeta e não o usa para mim, quando vês quão pesado sou de corpo e como o meu grande peso me tortura com um suplício infernal em todas as juntas. Mas Henri, repreendendo seu companheiro, disse: Tu não temes a Deus, vendo que estás sob a mesma condenação? Nós sofremos justamente pelos nossos crimes e hoje recebemos a devida recompensa de nossas transgressões. Mas este jovem nada fez de errado, a não ser pregar contra a maldade dos sacerdotes e por ser mais santo do que eles. Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Ninguém senão o Senhor, ninguém senão o Cristo poderia fazer as obras que tu fizeste, ou sofrer pacientemente como sofres. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pois sei que tu irás daqui da tua cruz ao teu trono nas alturas, e lá reinarás para todo sempre. Tenho ouvido os teus ensinamentos às margens do Jordão, e agora creio. Jesus virou a cabeça que sangrava em sua direção, e com um sorriso de inefável glória irradiando de seu pálido rosto, disse: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com isso, Henri ficou indescritivelmente feliz e parecia que aquilo sobrepujava seus sofrimentos. O outro amaldiçoava o profeta em voz alta e rangia-lhe os dentes com olhares de ódio demoníaco. Neste momento, Emílio se aproximou com sua esponja gotejando e levantou a cana até os lábios ressecados do sofrido Jesus. Quando ele provou, não pôde beber, pois percebeu que era o ópio, que era geralmente administrado por compaixão para suavizar a angústia do crucificado. O ladrão Esmerai agora ansiosamente clamava pela esponja entorpecente, e o chefe, entregando a cana a um soldado, este a colocou na boca do ladrão, cuja língua inchada projetava-se para fora. Ele bebeu da esponja com uma espécie de sede insana. O outro homem também, de bom grado, amenizou sua febre ardente com a esponja, e logo depois ambos se afundaram num estado de inconsciência, pendurados, inconscientes da situação e não mostrando outros sinais de vida, senão a respiração de seu peito
e de tempo em tempo espasmos involuntários de seus músculos. Mas Jesus, mantendo seus sentidos em toda a sua clareza, sofreu tudo o que uma morte tão terrível impõe sobre sua vítima. De repente, assim que a sexta hora soou no templo pelas trombetas dos levitas, a nuvem formada pela fumaça dos numerosos sacrifícios que havia pairado sobre o templo durante todo o dia, foi vista tornar-se de repente em negrume e avançar em direção ao Calvário, espalhando-se e expandindo-se da forma mais terrível. Ela se aproximou de nós e em alguns minutos, não só toda Jerusalém, mas o Calvário, o Vale do Cedron, o Monte das Oliveiras e toda a região estavam envolvidos nessa terrível escuridão. O sol, que antes havia brilhado com o esplendor do meio-dia, tornou-se negro como um saco de cilício, e uma noite terrível, sobrenatural e indescritível ofuscou o mundo. No centro da nuvem, acima das cruzes, eram lançados fortes relâmpagos em todas as direções. Mas não havia nenhum trovão, apenas um silêncio de morte sepulcral e sufocante. Dos milhares que haviam contemplado a crucificação, todos estavam agora caídos, prostrados sobre a terra em terror. Jerusalém foi apagada da nossa visão. Somente um ponto sobressalente de luz vermelha como um fogo, como se fosse o terrível olho de Deus, era visível acima do templo, sobre o lugar do Santo dos Santos. As cruzes não eram mais visíveis, salvo pelo brilho dos aterrorizantes relâmpagos, reluzindo ferozmente da terrível e silenciosa nuvem. O corpo de Jesus, em meio à escuridão geral, brilhava como se divinamente transfigurado, e um suave halo de luz celestial cercava sua fronte como uma coroa de glória, enquanto os corpos escuros dos dois ladrões mal podiam ser distinguidos, salvo pelo tênue brilho que emanava dele próprio. Como a escuridão permanecia, muitos da multidão finalmente cessaram os gemidos, o batimento dos peitos e o rasgamento de suas vestes, e se puseram de pé, mas não se moviam, pois ninguém conseguia se mover do seu lugar devido à profundidade da meia-noite de escuridão. Os homens falavam uns com os outros em sussurros. Um indefinível temor repousou sobre cada mente, pois a súbita escuridão que dominava era tão inexplicável quanto assustadora. Maria, sua mãe, e Lázaro exclamavam com temor. Ambos falavam ao mesmo tempo. Este é o seu poder. Ele produziu este milagre. E o veremos descer da cruz, clamou o Rabino Amós. Vamos todos tomar coragem e deixar que o desanima seus inimigos nos encha de grande expectativa. 3 horas, 3 longas e terríveis horas, aquela luz sobrenatural continuava. E por todo esse tempo, a vasta multidão permanecia imóvel e lamentando, esperando, não sabiam o que. Finalmente as nuvens se deslocaram de sobre a cruz, com grande estrondo de trovão, enquanto uma chuva de terríveis relâmpagos caía, como lanças de fogo, todas em volta do corpo de Jesus, que imediatamente perdeu seu halo e seu brilho translúcido. Seu rosto, ao mesmo tempo, tornou-se a expressão da mais intensa dor da alma, e ele parecia aos olhos de todos o ponto central dessa terrível ira dos céus. 100 vozes exclamaram com horror: Vejam, ele foi desertado e punido pelo Todo-Poderoso. Nós mesmos estávamos maravilhados e assustados. Nossas esperanças crescentes foram fulminadas pelos lívidos relâmpagos que pareciam atingi-lo. O céu e o homem pareciam pelejar contra ele. Sua mãe emitiu um gemido de agonia e caiu sobre o chão, convencida de que seu filho era verdadeiramente amaldiçoado por Deus. Neste momento, como que para confirmar todos os nossos temores,
Ele clamou na língua hebraica com grande voz, que no silêncio profundo chegou até mesmo aos ouvidos do guarda romano da cidadela. Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Com isso, alguns, com pena de seus sofrimentos, correram para lhe dar vinho e sopo para insensibilizá-lo. Não, deixe-o viver. Vejamos se Elias irá salvá-lo, respondeu Abner. Ele clama por Eliseu, o profeta. De repente, a escuridão, que tinha se enchido todo o ar, parecia agora se concentrar e reunir-se sobre a cruz, fazendo com que ele, que estava ali pregado, se tornasse invisível. Do meio dessa escuridão, sua emocionante voz foi uma vez mais ouvida, tão clara e forte quanto sobre as águas da Galileia, quando ele pregou de um barco para os milhares que se aglomeravam nas margens. Está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. No momento em que ele proferiu estas palavras, uma glória sobrenatural brilhou ao seu redor, e com um profundo suspiro, ele inclinou a fronte sobre o peito e entregou o espírito. A exclamação de surpresa geral que se seguiu a esses claros sonidos de trombeta foi subitamente interrompida por um terrível tremor de terra sob os nossos pés, de modo que um grande número de pessoas foi lançado ao chão. As rochas do Calvário foram rachadas e jogadas para o alto, enquanto a cidade inteira tremeu com os espasmos convulsivos de um terremoto. O templo parecia em chamas, e acima de seu pináculo apareceu uma espada flamejante que parecia fender as paredes até o seu alicerce. E enquanto olhávamos, a espada mudou para a forma de uma cruz, de luz ofuscante, alta no ar, sobre o altar, e de seus holofotes dourados saíam raios tão brilhantes que toda Jerusalém e a região montanhosa e uma vasta extensão de terra tornaram-se claras como o meio-dia. O chão ainda continuava a sacudir-se, e os sepulcros dos reis, com as tumbas dos antigos profetas, foram afetados por grandes abismos, e a terra verde foi misturada com os ossos e os corpos dos mortos. A nuvem escura que tinha começado a formar-se com a fumaça dos sacrifícios do templo era agora dissipada pela luz ardente, e o sol reapareceu. Diante disso, a gloriosa visão sobre o templo gradualmente desapareceu. A ordem natural das coisas gradualmente retornou, e os homens começaram a se mover em direção à cidade, cheios de temor e pavor pelo que haviam testemunhado. O centurião que estava assistindo essas terríveis coisas disse em voz alta a Emílio: Este homem falou a verdade. Ele era um Deus. Verdadeiramente, respondeu Emílio, este não era outro senão o Filho de Deus, o próprio Cristo dos profetas judeus. Todas as coisas no ar e na terra simpatizam com sua morte, como se o Deus da natureza houvesse expirado. Desolados e chorando, deixamos a triste cena, suspendendo nossas cabeças em desânimo, tendo mesmo com estes eventos poderosos conectados com sua crucificação, abandonado para sempre toda a esperança que seria ele quem redimiria nossa nação e restauraria o esplendor real de Judá e o trono da casa de Davi. Eu sou, meu querido pai, sua amorosa filha, Adina.